Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Boa noite. Boa noite. Os 3 policiais militares suspeitos de envolvimento direto na execução de Vinícius Gritzbach foram indiciados pela Corregedoria da Polícia Militar de São Paulo. Eles prestaram um novo depoimento esta tarde no Presídio Militar Romeu Gomes. Foi a primeira vez que os 3 policiais foram ouvidos pela Corregedoria desde que foram presos como suspeitos de envolvimento no assassinato de Vinícius Gritzbach, no Aeroporto Internacional de São Paulo, em novembro do ano passado. Gritzbach tinha acabado de desembarcar. De acordo com as investigações, o cabo Denis Martinez e o soldado Juan Silva Rodrigues são suspeitos de serem os atiradores. E o tenente Fernando Genauro é apontado como o motorista que dirigia o carro na fuga dos assassinos. Os policiais militares foram ouvidos separadamente. O primeiro a depor foi o cabo Denis, em seguida o soldado Juan e, por fim, o tenente Genauro. Cada interrogatório durou cerca de 1h30. A Corregedoria decidiu indiciar os PMs pelo crime de organização para a prática de violência. Os policiais vão permanecer presos. Os 3 também são investigados por homicídio pela Polícia Civil. A defesa deles disse que vai recorrer e afirmou que os policiais são inocentes. Cabo Denis, soldado Juan e tenente Genauro nunca estiveram no aeroporto de Guarulhos no dia desses fatos. Nada. Eles não conhecem Gritzbach, não faziam parte da segurança. A defesa entende que a prisão contra eles é extremamente injusta. Por que estão investigando eles e não as pessoas que realmente têm a ver com esse crime? Outros 14 policiais militares que faziam parte da escolta de Gritzbach também estão detidos no Presídio Militar Romeu Gomes. 2 pesquisas divulgadas hoje revelam que o consumo entre as famílias brasileiras segue em alta, principalmente na compra de alimentos e bens duráveis. A queda na taxa de desemprego e o aumento da renda familiar influenciam a alta no consumo. O carrinho de supermercado da Érica chega mais cheio ao caixa desde que ela recebeu uma promoção no emprego no ano passado. Dá para comprar mais, né? O salário aumentou, dá para gastar mais agora. E não é só ela. O movimento de clientes superou a expectativa dos supermercados. Com o 13º na mão dos brasileiros em novembro e dezembro, as vendas aceleraram. E elas já vinham aquecidas pela redução no desemprego, com aumento na renda das famílias. O resultado foi que o consumo nos supermercados cresceu 3,72% no ano passado, na comparação com 2023. E isso apesar da alta de preços, que no setor chegou a quase 10% entre os 35 produtos mais vendidos. Para os empresários, a queda no desemprego vai ajudar a manter o consumo em alta. Na medida em que ele passou a trabalhar com carteira assinada, ele também teve benefícios que ele não teria. Então não é só o salário. Isso veio acrescido de um vale transporte, uma vale alimentação, vale refeição. Tudo isso contribuiu para uma renda maior. Outro levantamento da Confederação Nacional do Comércio mostra que a intenção de consumo dos brasileiros aumentou este mês. O maior otimismo é entre famílias com renda abaixo de 10 salários mínimos. O maior interesse é pela compra de bens duráveis. Depois que a Luana completou um curso de capacitação, a vida profissional melhorou. E agora dá para conquistar o que ela sempre quis. Eu já vou comprar minha moto nova. Já essa semana já tô com a minha moto nova na mão. E aí eu tô feliz, porque é um sonho realizado. Em mudança na estratégia de comunicação, presidente Lula faz coletiva de imprensa. Defende ministro da Fazenda, diz que troca de ministros ainda não está definida e não descarta ações para conter a alta da inflação. Choque entre avião comercial e helicóptero militar deixa 67 mortos nos Estados Unidos. Áudio revela a comunicação com aeronaves momentos antes da tragédia. E especialistas tentam explicar as causas da colisão. Grupo terrorista Hamas liberta mais 8 reféns sequestrados em 2023. E a espera está acabando. Neymar chega ao Brasil nas próximas horas para assinar com o Santos.
Oferecimento: Crédito Bradesco. Dinheiro na hora em 3 cliques pelo app. Autoridades americanas investigam as causas do acidente aéreo em Washington. Um avião comercial que se preparava para pousar bateu num helicóptero militar. O nosso correspondente José Luiz Filho traz as informações daqui a pouco. E o presidente Donald Trump confirmou que não houve sobreviventes. Vamos agora com o nosso correspondente que traz as últimas informações. Boa noite, José Luiz. Olá, boa noite, Cris, Sérgio, boa noite a todos. Donald Trump... Deixa eu ler. Nós estamos com dificuldade na comunicação com o José Luiz, mas a gente já adianta para você que 64 pessoas estavam no avião comercial e 3 militares no helicóptero. As aeronaves colidiram no aeroporto Ronald Reagan e caíram no rio Potomac, que corta a capital. Ao menos 30 corpos já foram resgatados. O secretário de Defesa afirmou que a equipe do helicóptero era experiente e fazia um voo de treinamento. O avião da American Airlines se preparava para pousar quando bateu no helicóptero. Há relatos de que a torre de controle não tinha funcionários em número suficiente para o volume do tráfego aéreo naquele horário. A Administração Federal de Aviação reconheceu que as condições da equipe eram anormais e que um controlador fazia o trabalho de 2 pessoas. Veja agora na reportagem. Estas imagens mostram o momento em que o avião comercial e o helicóptero militar se chocam no ar. Um clarão se formou no céu de Washington. O acidente entre as aeronaves foi próximo ao aeroporto Ronald Reagan. As 2 aeronaves caíram no rio Potomac. A Casa Branca e o Congresso americano ficam a menos de 6 quilômetros do local do acidente. Entre os passageiros do avião estavam atletas de patinação artística que retornavam de um evento no estado americano do Kansas, de onde a aeronave partiu. Os treinadores de origem russa, Yevgenia Shishkova e Vadim Naumov, estão entre as vítimas. Eles eram campeões mundiais. O Kremlin prestou condolências às famílias dos cidadãos russos. Este é o local mais próximo em que podemos chegar de onde são realizadas as buscas, que se concentram em pontos do rio próximos à pista do aeroporto. De acordo com o chefe dos bombeiros, mais de 300 profissionais foram mobilizados para as operações de busca. Mas as condições climáticas atrapalham. A água do rio está fria e turva e há gelo na região, o que dificulta o trabalho dos mergulhadores. Hoje, em uma coletiva de imprensa, o presidente Donald Trump fez um minuto de silêncio em respeito às vítimas e disse que os governos de Barack Obama e Joe Biden desrespeitaram os padrões de qualidade no sistema de aviação. Trump também afirmou que o governo está trabalhando incansavelmente para descobrir o que aconteceu. Antes da colisão, a torre de controle entrou em contato com o helicóptero militar para perguntar se visualizou o avião. Depois do acidente, uma mulher do controle de solo diz: The accident happened in the river. Both the helicopter and the plane crashed in the river. I just saw a fireball and then it was just gone. A medalhista olímpica de patinação dos Estados Unidos, Nancy Kerrigan, disse que sente muito pelos atletas que morreram no acidente. É um evento tão trágico, desabafou. Esse foi o acidente aéreo com mais vítimas nos Estados Unidos desde 2001. O acidente desta quarta-feira também lembra o ocorrido em 1982 no rio Potomac. Um avião colidiu com uma ponte e caiu no rio, que estava coberto de gelo, num dia de tempestade de neve. Das 74 pessoas a bordo, 5 sobreviveram. Outras 4 pessoas que passavam pela ponte também morreram. O secretário de Transportes dos Estados Unidos disse que o acidente era evitável. Especialistas ouvidos pelo Jornal da Record acreditam que o choque entre o avião e o helicóptero militar teria sido causado por falha humana. O avião estava se aproximando para pousar quando aconteceu a colisão com o helicóptero. A maior parte dos acidentes de avião acontecem quando os aviões estão pousando ou decolando. É quando o avião está voando em baixa altitude e com baixa velocidade. Segundo especialistas ouvidos pelo Jornal da Record, manobras assim em que helicópteros cruzam aeroportos em meio aos procedimentos de pouso e decolagem são bastante comuns, mas exigem muita perícia tanto dos pilotos quanto dos controladores aéreos. E qualquer erro pode ser fatal.
A investigação vai determinar se o helicóptero militar em treinamento estava na altitude e no corredor aéreo corretos. Então você tem um avião que tem uma determinada performance e um helicóptero que tem uma performance bem diferente de deslocamento. Então, esses fatores tornam-se mais críticos e aí o controle de tráfego aéreo e os pilotos precisam estar muito atentos aos regulamentos e às instruções que são emitidas. O controlador de voo chegou a avisar o helicóptero sobre o avião e pedir que ele mudasse de posição. O que foi que aconteceu? Que o piloto, ao invés de fazer o que foi planejado, o que foi acordado entre piloto e controlador, não fez e acabou colidindo a aeronave. O secretário de Transportes dos Estados Unidos, Sean Duffy, disse que aguarda maiores informações, mas afirmou: se eu acho que o acidente era evitável, com certeza. Os especialistas concordam. O acidente teria sido causado por falha humana. As regras de tráfego aéreo se materializam através da comunicação. Então, nós precisamos saber se houve uma comunicação concisa, assertiva de piloto e controlador. Então, para mim, erro humano. Eu não sei se a falha foi de controle de tráfego aéreo, ou se a falha foi do piloto militar, ou se a falha foi do avião. Acho pouco provável que tenha sido do avião. A chuva voltou a causar alagamentos em São Paulo, principalmente no litoral do estado. Na cidade de Itanhaém, muitas avenidas ficaram alagadas. Na frente deste centro de saúde, a rua ficou intransitável. Esse carro parou no meio da enchente. Não houve vítimas. Segundo a prefeitura, choveu 54 milímetros nas últimas 24 horas. O temporal também deixou a cidade de São Paulo em estado de atenção para alagamentos. O Corpo de Bombeiros recebeu quase 40 chamados para quedas de árvores. As nuvens carregadas chegaram no início da tarde. A cidade toda ficou em estado de atenção entre 1h30 e 3h30 da tarde. No centro, a chuva foi mais forte. A tempestade veio acompanhada de ventos. Com a chuva, motoristas tiveram que diminuir a marcha e o trânsito ficou lento. Em Itapecerica da Serra, na região metropolitana, uma importante avenida virou um lamaçal. Carros e motos seguiam com dificuldade. Esse homem, com um rodo, tentava limpar a pista. Imagens da câmera corporal de um PM mostram um resgate de passageiros numa estação de metrô que foi inundada em São Paulo na sexta-feira passada. Quando os policiais chegam, muitos passageiros já estão agarrados a um corrimão e em grades. A correnteza é forte. A água está descendo com muita força. Olha a velocidade disso aqui, ó. Tá assustador. Funcionários do metrô também são retirados pelos policiais. A câmera de segurança da estação mostra pessoas ilhadas perto das catracas. Entre elas, uma criança. O policial carrega o menino no colo. Por causa da inundação da sexta-feira passada, a estação ficou fechada por 2 dias. Hoje, no litoral paulista, choveu metade do esperado para janeiro. Hora de conversar com a Lidiane Sayuri. Oi, Lid, como é que vai ficar o tempo na sexta-feira? Boa noite. Cris, a semana termina com alerta de perigo para a região sudeste. Boa noite para você. Sérgio, boa noite. E boa noite para você que nos acompanha. Até domingo tem previsão de volumes expressivos de chuva no litoral paulista. Em Guarujá, Santos e Ubatuba, chove forte a qualquer hora nesta sexta. Tem risco para deslizamentos e enchentes. Fiquem atentos aos alertas. Amanhã, a capital paulista deve receber o maior volume de chuva. Goiânia e Manaus continuam na rota dos temporais. À tarde, as máximas ficam entre os 26 e os 30 graus. Hoje o dia seguiu mais carregado e com poucas aberturas de sol em grande parte do país. Neste momento, as nuvens carregadas se concentram entre os estados do Norte e do Nordeste. Amanhã, o corredor de umidade, chamado de Zacas, provoca muita chuva de norte a sul do Brasil. Sexta-tarde, com 28 graus em Florianópolis, faz 30 no Rio de Janeiro, 31 em Teresina e em Rio Branco e até 23 em Brasília. Tempo delivery. A Vânia está de olho na previsão para o distrito de Itabatã, na Bahia. Olá, Vânia, seja bem-vinda.
Amanhã, o calor e a umidade formam as nuvens de temporal à tarde. Faz até 31 graus. No sábado, esquenta mais, a chuva diminui e o sol aparece. No domingo, tempo firme e 33 graus. O Sérgio é de Anchieta, Espírito Santo. Bem-vindo, Sérgio. Até sábado, tempo muito abafado, com chuva isolada à tarde, máxima de 35. No domingo, tempo firme e até 36 graus. É fácil participar do Tempo Delivery. Conta pra gente qual cidade você quer ver aqui na previsão do tempo. Poste uma mensagem nas redes sociais com o nome de um local e a hashtag você no JR. Cris, Sérgio. Aleolide, ainda hoje, terroristas libertam mais 8 reféns na faixa de Gaza. Grupo passou 482 dias em cativeiro. E tem os destaques da primeira entrevista coletiva do presidente Lula em 2025. Presidente Lula conversa pela primeira vez com a imprensa este ano, fala sobre relação com Donald Trump e promete diálogo para reduzir preço dos alimentos. Uma rodada de Campeonato Paulista com muita chuva e o brilho de um jovem candidato a ídolo. Uma nova pesquisa aponta que mais da metade dos americanos aprova os 10 primeiros dias de Donald Trump como presidente. As deportações de ilegais já surtiram efeito. Muitos imigrantes que partiram no dia 20 de janeiro em direção aos Estados Unidos desistiram. Carla Rivera mudou os planos. A vida por lá está muito difícil. E ainda mais agora com Donald Trump, que está deportando todo mundo, diz a hondurenha. Já todos los está deportando, não. Depois de 9 dias caminhando, muitos já pensam em procurar oportunidades em outro país. Chegar à Cidade de México para poder trabalhar. Quero chegar à capital mexicana para poder trabalhar, afirma Jorge, que saiu de El Salvador. Segundo o Departamento de Segurança americana, 7.300 imigrantes foram presos nos primeiros 6 dias do governo Trump. No começo dessa semana, 21 pessoas vindas de El Salvador e da Guatemala foram detidas quando tentavam chegar aos Estados Unidos em botes. Hoje, Donald Trump completa 10 dias do seu segundo mandato na Casa Branca. Uma pesquisa revelou que mais da metade dos americanos com idades entre 50 e 59 anos aprovam o novo presidente, enquanto 34% desaprovam. Donald Trump venceu mais uma de suas batalhas judiciais. Depois de meses de negociações, a Meta, que administra redes sociais como o Facebook e Instagram, concordou em pagar 25 milhões de dólares, o equivalente a 147 milhões de reais, por ter retirado do ar perfis de Trump logo após a invasão do Congresso americano em 2021. O acordo marca a volta das boas relações do presidente com Mark Zuckerberg, CEO da empresa de tecnologia. São Paulo e Corinthians venceram pelo Campeonato Paulista, já o Santos perdeu a terceira seguida. E quem está conosco para trazer as notícias do esporte é o Kleber Machado. Oi, Kleber, boa noite. Quais os destaques da rodada? Oi, Cris. Oi, Sérgio. Boa noite para você. Olha, destaques da rodada. O grande destaque apareceu no finalzinho do jogo entre Portuguesa e São Paulo, o jogo que a gente transmitiu aqui na Record. O garoto Rian Francisco, ele tem só 18 anos de idade, foi campeão e artilheiro da Copinha, a Copa São Paulo de Futebol Júnior, e acabou de subir para o profissional do São Paulo. Ontem, ele entrou no segundo tempo e marcou o gol da vitória. Foi uma rodada cheia de gols e de chuva. No campo mais encharcado da rodada, em Campinas, a chuva causou um estrago e um atraso de 45 minutos para o início de Ponte Preta e Corinthians. Thales Magno driblou os adversários e a água para marcar o gol da vitória do Corinthians por 1-0. O Mirassol segue com o melhor ataque do campeonato e venceu o Guarani em casa por 3-2. E o Santos, sofreu mais uma derrota, a terceira seguida no Campeonato Paulista. Desta vez foi por 3-1 de virada para o São Bernardo.
Aqui no Pacaembu, a nova casa da Portuguesa, o São Paulo também venceu de virada. Um dia histórico para uma nova promessa do futebol brasileiro. Foi o primeiro gol da carreira profissional de Rian Francisco, artilheiro da última Copinha. Para quem não conhece o atacante, ousadia não falta para o garoto de 18 anos. Num jogo contra o Criciúma, ele fez 2 gols de pênalti com cavadinha. Ontem, Rian Francisco começou no banco. De lá, viu Renan Peixoto abrir o placar para a Portuguesa. E o gol de empate do São Paulo com o André Silva de pênalti. Quando o jogo parecia terminar empatado, Rian Francisco entrou em campo. E a estrela dele brilhou nos acréscimos. Rian Francisco, gol do garoto, gol do São Paulo! Rian ganha mais moral a cada jogo e pode enfrentar o Santos, do ídolo Neymar, no sábado. Para mim, foi o melhor que eu já vi jogar. Cara, vai ser muito bom pro futebol, né, brasileiro. Seguir com os pés no chão e Deus tem coisas incríveis para mim. É só seguir tudo que Ele tem para minha vida. Pelo prestígio, está mesmo pintando mais um candidato a ídolo no Paulistão. Esse menino, o Rian Francisco, ele tem realmente muita estrela e tem uma característica que é interessante. Só 18 anos, mas o gol para ele fica desse tamanho assim, fica gigante, que sugere que possa estar aparecendo mais um grande atacante no Brasil. E a seguir, a expectativa para a chegada de Neymar ao Brasil, já nas próximas horas. E veja também, 4 pessoas morreram por causa da febre amarela este ano no estado de São Paulo. Quatro pessoas morreram este ano no estado de São Paulo, vítimas da febre amarela. Médicos reforçam que a vacina contra a doença é a melhor forma de prevenção. A Secretaria de Estado da Saúde planeja receber 6 milhões de doses do imunizante do Ministério da Saúde. O Paulo faz questão de manter em dia as vacinas da filha Isabelle, de 1 ano e meio. Já tomou febre amarela, Covid, todas as vacinas que precisa. A prevenção é o melhor remédio, né? Até dia 28 de janeiro, 4 pessoas morreram vítimas de febre amarela. No ano passado inteiro, houve uma morte pela doença. Na capital, não houve nenhum registro da doença, mas neste ano, um caso já foi confirmado. Todas essas pessoas que vão viajar para alguma área de risco devem receber a vacina contra a febre amarela 10 dias antes. Ele é transmissível por mosquitos. Então, a melhor coisa que a gente tem para fazer para não ganhar essa doença, que ela é grave, ela é mais grave que a dengue, é através da vacinação. Por que ela chama febre amarela? Porque ela fulmina o fígado quando ela é grave e a pessoa fica totalmente amarela ou até verde. E pensar que a febre amarela pode ser prevenida com uma simples vacina que está disponível em todo o sistema público de saúde. A primeira aplicação é para bebês de 9 meses, com segunda dose aos 4 anos. Mas em alguns casos, bebês de 6 meses já podem ser imunizados. Mais recentemente, observou-se que é uma vacina segura e que tem uma boa resposta também aos 6 meses. A partir dos 5 anos de idade, a dose é única e protege pela vida inteira. Se você não tomou e não tem nenhum registro se tomou ou não, é melhor tomar a vacina novamente porque não vai fazer mal. No Rio de Janeiro, o novo sistema de alerta da Defesa Civil avisou os moradores sobre o risco do temporal que atingiu ontem a capital e a região metropolitana. Na volta para casa, os moradores encontraram um cenário de destruição. A lama e o lixo tomaram conta das ruas. Eu vou comprar as coisas, botar aqui dentro para quê? Vai fazer o quê? Daqui a pouco vem outra chuva e arrebenta tudo. Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, foi um dos locais mais castigados do Rio de Janeiro com o temporal de ontem. Aqui na capital, o potencial de risco causado pela chuva fez com que a Defesa Civil acionasse o alerta extremo pela primeira vez. Os cariocas foram surpreendidos com esse barulho. Que foi emitido pelos celulares. O sistema foi desenvolvido pelo governo federal para sinalizar riscos de desastres e orientar a população.
O alerta sonoro pegou muita gente de surpresa. No começo é meio assustador, porque ninguém esperava. Mas só que é uma boa opção que todo mundo fica alerta, se tiver num lugar de assim, um lugar seguro, fica até o perigo passar, né? Eu escutei também nos outros, tipo assim, que tava ao redor meu, né? Aí no caso eu fiquei tranquilo, é alguma coisa que é para todo mundo, não é só para mim. O prefeito do Rio, Eduardo Paes, pede que o carioca leve a sério os alertas da Defesa Civil. Então, daqui para frente, a gente espera que pouquíssimas vezes, mas toda vez que for necessário, a gente vai mandar esse alerta. Em alguns pontos da cidade, os acumulados passaram dos 50 milímetros em 1 hora. A Defesa Civil garante que o sistema será adotado como um novo padrão de comunicação e explica o que os moradores devem fazer ao receber o alerta. A primeira coisa é a pessoa ler a mensagem e entender qual é o risco que ela está ali sujeita. Além disso, identificar ali a recomendação que é enviada nessa mensagem. Se é para sair da sua casa e ir para um ponto seguro, se é para permanecer em segurança, não se deslocar pela cidade, por exemplo. Em Minas Gerais, o alerta para temporais com risco de alagamentos foi reforçado. A enxurrada pegou moradores de surpresa na região metropolitana. No meio do temporal, um homem se arrisca para salvar mãe e filha presas no carro quase encoberto pela água. Pela janela, ele tira a menina de 8 anos. Depois, resgata a mãe dela. O Alisson estava trabalhando quando percebeu o perigo. Tirei ela do banco do passageiro, entreguei para os pessoal que estava em segurança, voltei e retiramos o que tinha que tirar dentro do carro e tiramos ela também. Santa Luzia, na Grande Belo Horizonte, foi uma das cidades mais atingidas. Um caminhão-baú que estava estacionado atingiu uma caminhonete que, em segundos, foi levada pela água. O veículo foi parar dentro do córrego. Vou ver o que eu vou fazer, porque eu preciso de manter o meu salário. O temporal também causou estragos em Belo Horizonte. Na cidade administrativa, sede do governo de Minas Gerais, uma janela foi levada com a força do vento. Minas Gerais segue sob alerta de vendavais e deslizamentos. De acordo com a Defesa Civil, desde o início do período chuvoso, no fim de setembro, 26 pessoas morreram e mais de 400 estão desabrigadas. Em Ibirité, uma escola municipal ficou alagada. Um barranco cedeu e cobriu o pátio de lama. Os alunos que começariam as aulas na semana que vem vão ser deslocados para outras escolas. O grupo terrorista Hamas libertou 8 reféns mantidos na faixa de Gaza por 1 ano e 4 meses. Houve confusão quando os israelenses deixaram o território palestino. No sul da faixa de Gaza, Arbel Yahud foi cercada por homens armados que escondiam os rostos e tentavam levá-la para a Cruz Vermelha enquanto uma multidão impedia a passagem da israelense. O refém Gadi Moses, de 80 anos, também passou por situação parecida. Os 2 reféns chegam a Israel e puderam reencontrar os parentes. A refém Agam Berger foi levada a um palco e orientada sobre como agir. A encenação é parte da propaganda do grupo terrorista. Em seguida, um carro da Cruz Vermelha partiu em direção a Israel, onde ela finalmente reencontrou os pais. Nunca vamos te deixar, disse a mãe. A segurança foi reforçada no hospital. A verdade é que ainda não caiu a ficha, mas ela está aqui, diz Raheli, tia da israelense. O tio de Agam diz que vai abraçar a sobrinha. Esperamos tanto tempo para este momento, afirma ele. Depois de chegarem à base militar, os 8 reféns foram levados a diferentes hospitais em Israel. Este helicóptero que acabou de pousar traz a refém Agam Berger ao Hospital Beilinson, no centro do país. Tapumes estão sendo colocados em volta do heliponto para garantir a privacidade dela. Lá dentro, amigos e parentes cantam e, finalmente, os irmãos se abraçam. As 4 militares que foram resgatadas sábado passado também estão lá. No dia 7 de outubro, elas estavam na mesma base militar perto de Gaza quando foram sequestradas. Alan comemora o retorno de Agam, mas lamenta que o amigo, Eitan, ainda esteja em poder dos terroristas. A gente espera que todos sejam trazidos de volta, diz. Hoje, 5 tailandeses foram libertados pelos terroristas. Eles trabalhavam como agricultores em Israel e foram sequestrados quando Hamas invadiu o país. 82 reféns continuam na faixa de Gaza.
Aqui no Brasil, o presidente Lula conversou pela primeira vez com a imprensa este ano. Luiz Fara Monteiro, direto de Brasília, traz os detalhes para a gente. Fara, guinada aí na estratégia de comunicação do governo, é isso mesmo? É isso mesmo, Cris. O Planalto avalia que o presidente deve conversar mais com os jornalistas. Boa noite a você e ao Sérgio e a todos que acompanham o JR. Foi uma longa entrevista e a repórter Tainá Farfan traz agora um resumo das falas do presidente Lula. A entrevista, que durou cerca de 1h30, marca uma mudança na estratégia de comunicação da presidência. Uma maneira de Lula falar diretamente à população através da imprensa. O presidente respondeu perguntas sobre a articulação política, a relação com Donald Trump, as eleições no Congresso e a economia brasileira. Inflação dos alimentos. Eu não tomarei nenhuma medida daquelas que são bravata, sabe? Eu não vou estabelecer nada que possa significar o surgimento de mercado paralelo. O que nós precisamos trabalhar com muito carinho é o seguinte, é aumentar a produção de tudo aquilo que a gente produz, fazer com que a chamada, sabe, pequena e média agricultura, que são responsáveis pela produção de quase 100% dos alimentos, possam produzir mais. Elevação dos juros. O presidente do Banco Central não pode dar um cavalo de pau num mar, sabe, revolto, sabe, de uma hora para outra. Já estava praticamente demarcado a necessidade da subida de juros pelo outro presidente e o Galípolo fez aquilo que ele entendeu que deveria fazer. Nós temos consciência de que é preciso ter paciência. Eu tenho 100% de confiança no trabalho do presidente do Banco Central. Eu tenho certeza que ele vai criar as condições para entregar ao povo brasileiro uma taxa de juros menor. Aumento do diesel. Eu não autorizei aumento do diesel. Porque desde o meu primeiro mandato, que eu aprendi que quem autoriza o aumento do petróleo, derivado de petróleo, é a Petrobras e não é o presidente da República. Se ela fizer reajuste, ainda assim será menor do que dezembro de 2022. Lula e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, têm recebido críticas por causa da política econômica do governo. O presidente do PSD, Gilberto Kassab, que tem ministérios, chamou Haddad de fraco e disse que ele não consegue comandar a política econômica do país. Lula saiu em defesa do ministro. Quando eu vi a história do companheiro Kassab, eu comecei a rir. Porque, como ele disse, se a eleição fosse hoje, eu perderia. Eu olhei no calendário e percebi que a eleição vai ser só daqui a 2 anos. Eu fiquei muito despreocupado, porque hoje não tem eleição. Segundo, eu acho que o Kassab foi injusto com o significado do companheiro Haddad no Ministério da Fazenda. Eu posso ter crítica pessoal àquela pessoa, mas não reconhecer que o companheiro Haddad começou o nosso governo coordenando a PEC da transição, porque a gente não tinha dinheiro para governar o país em 2023. Eleições no Congresso. Eu não me meto em eleição da Câmara e eleição do Senado. A eleição na Câmara e no Senado é uma questão dos partidos políticos, dos deputados e dos senadores. O presidente da República não se mete nisso. O meu presidente do Senado é aquele que ganhar, e o da Câmara é aquele que ganhar. Quem ganhar, eu vou respeitar e vou estabelecer uma nova relação. Donald Trump. É muito simples. Se ele taxar os produtos brasileiros, haverá reciprocidade do Brasil em taxar os produtos brasileiros. Taxar os produtos que são exportados para os Estados Unidos é simples, não tem nenhuma dificuldade. E a minha relação é sempre a mesma. A minha relação é uma relação de um Estado soberano com outro Estado soberano. Eu fui eleito para governar o Brasil. Eu quero respeitar os Estados Unidos e quero que o Trump respeite o Brasil. Gleisi Hoffmann e reforma ministerial. Então ela tem condições de ser ministra em muitos cargos. Até agora não tem nada definido. Eu não conversei com ela, ela não conversou comigo. Eu ainda não sentei para ficar pensando se eu vou ou não trocar alguns ministros.
Contas públicas. A gente quer responsabilidade fiscal e a gente quer fazer o menor déficit possível, porque a gente quer que esse país dê certo. E eu disse para você, se a gente tiver que fazer uma dívida, é para a gente construir um ativo novo que vai ajudar esse país a ser melhor ainda. Eu não tenho outra medida fiscal. Veja, se apresentar durante o ano a necessidade de fazer alguma coisa, nós vamos reunir o governo e discutir. Mas eu posso te dizer que, se depender de mim, não tem outra medida fiscal. Saúde. Este ano é um ano que eu vou me dedicar muito, mas muito. Pode ter certeza que eu estou 100% pronto para começar a viajar ao Brasil, para começar a percorrer os estados brasileiros, para começar a visitar a sociedade brasileira e estabelecer uma conversa muito verdadeira para que, a hora da verdade, possa dizer para o país como é que nós estamos. Para acompanhar mais notícias de Brasília, é só você acessar o r7.com. Voltamos a São Paulo. Cris e Sérgio. Obrigada, Fara. O emprego com carteira assinada registrou um aumento de 16% em 2024. A vida da Júlia mudou no ano passado. Ela passou a trabalhar com carteira assinada. Porque quando eu trabalhava com bolsa, por exemplo, esse tipo de coisa, às vezes tinha mês que não caía bolsa, tinha mês que ficava 3, 4 meses sem cair, às vezes acumulava. Então tinha muito problema em relação a isso. Então, CLT, quinto dia útil, tá ali, tá massa. E ela não foi a única contratada por esse restaurante de Brasília, que abriu 20 vagas em 2024. A gente viu a oportunidade de abrir a segunda pizzaria. A gente assinou a carteira de todo mundo, contratou, como é uma unidade nova, que começou tem 6 meses, aí fez a contratação de todos, menos dos gerentes. Os dados de contratações e demissões no ano passado mostram que o saldo de admissões foi positivo e quase 1.700.000 pessoas fecharam 2024 com carteira assinada. Na comparação com 2023, o crescimento foi de 16,5%. O total de brasileiros com empregos formais aumentou 3,7%. Tudo que se espera é que a economia esteja aquecida e que o mercado de trabalho esteja aquecido e que tenha ganho salarial para a classe trabalhadora, para poder criar melhores condições de vida para as pessoas. O ritmo de geração de empregos da economia brasileira foi compartilhado por todos os 5 setores, mas o setor de serviços, que é o maior deles, foi onde mais pessoas foram contratadas, cerca de 900.000. Depois vem a indústria e o comércio. O crescimento do mercado formal de empregos só não teve resultado positivo no mês de dezembro, onde tradicionalmente ocorrem mais demissões do que contratações. O Brasil está sim crescendo a sua força, o seu motor econômico, sua força econômica, criando mais empregos do que o ano anterior e com uma projeção de criar ainda mais empregos em 2025. Você acompanhou aqui no JR, o Banco Central aumentou a taxa básica de juros pela 4ª vez seguida para 13,25% ao ano. Patrícia Lages, outra vez, ficou mais atrativo o investimento em renda fixa, não é mesmo? Ficou sim, Cris. Boa noite para você, boa noite, Sérgio, boa noite para você de casa. Nessa hora, é melhor receber juros em vez de pagar juros. Basicamente, quando a inflação sobe, o Banco Central aumenta a taxa Selic na tentativa de frear o consumo. Por isso, o momento não é propício para contratar empréstimos ou financiamentos. Por outro lado, os investimentos de renda fixa atrelados à taxa Selic terão rendimentos maiores. Paty, a maioria dos brasileiros tem investimentos, dinheiro aplicado na poupança, mas há opções muito mais atrativas, não é? Assim, Cris. Olha só, nós vamos simular alguns comparativos aqui. Um investimento de R$1.000 na poupança ao final de 12 meses terá um rendimento de 7,1%, ou seja, R$ 71. Considerando a expectativa de inflação para 2025, que é de 5,5%, o rendimento estaria acima da inflação, mas há investimentos bem melhores. A rentabilidade dos CDBs, por exemplo, que depende da oferta de cada banco, deve variar de 8% a 12% ao ano, já descontado o imposto de renda. Então, simulando uma taxa média de 10%, o mesmo investimento de R$1.000 renderia R$100, um resultado 40% maior
do que o da poupança. Lembrando que os CDBs são segurados pelo Fundo Garantidor de Créditos, que é a mesma garantia da poupança. Já no Tesouro Selic, os R$1.000 renderiam 10,5%, ou seja, R$ 105, uma remuneração 48% maior do que a poupança. E esse investimento tem a garantia do governo federal, que tem o menor risco de inadimplência do país. Cris, Sérgio. Obrigada, Paty. Obrigado, Patrícia. A cada 3 perfis de crianças em redes sociais, um é aberto ao público. Ou seja, qualquer pessoa pode ter acesso ao conteúdo. A exposição de menores de idade na internet aumenta o risco de crimes e até abusos. Maquiagem, figurino, cenário. Tudo pronto para mais um dia de gravação para as redes sociais. A rotina dessa menina de 11 anos é ainda mais movimentada no período das férias. Todos os dias ela passa cerca de 4 horas na internet, interagindo com mais de 10.000 seguidores. Sempre gostei, né? Sempre queria. Aí teve um dia que eu conversei minha mãe e comecei. As contas da Clara nas redes sociais são abertas ao público. Assim, qualquer pessoa pode visualizar o conteúdo e interagir com ela. A mãe reconhece os riscos, por isso diz que monitora os perfis de perto. A gente vê de tudo um pouco, comentários que não são agradáveis, não só pejorativos, mas com o âmbito sexual também. E a gente tem que estar explicando, dizendo, ó, isso aqui é um conteúdo que você não pode responder, que você não pode interagir com essa pessoa, e aí eu já bloqueio. Uma pesquisa realizada mostra que 1 em cada 3 contas de redes sociais de menores de idade tem perfil totalmente aberto. O levantamento também chama atenção para outro dado. Quase metade das crianças e adolescentes não controla os seguidores. Adiciona qualquer pessoa à conta e interage com desconhecidos. Os pais eles têm que fiscalizar, eles têm que limitar os horários para os filhos acessarem esses tablets, o acesso à internet, porque se eles não fazem isso, corre grande chance de essa criança, desse adolescente ser vítima. Exclusivo. Imagens mostram a fuga do romeno do país após ele matar um homem e tentar matar a namorada. Essas fotos mostram a fuga de Michael Luciano Borzas. Segundo a investigação, o romeno saiu de Balneário Camboriú rumo a Curitiba, no mesmo dia do crime. De lá, ele pegou um ônibus para Foz do Iguaçu e atravessou a pé a Ponte da Amizade para entrar no Paraguai. O rapaz foi preso na região da cidade de Copacabana, na Bolívia. A intenção dele era cruzar a fronteira com o Peru. As imagens mostram que Michael usou um chapéu para esconder o rosto das câmeras e carregava apenas uma bolsa. A ex-namorada de Michael segue isolada em um local seguro. Com a prisão dele, a família diz que espera que o caso seja resolvido. O rapaz será enviado a Santa Catarina para cumprir pena. O Brasil foi notificado oficialmente sobre a prisão dele já para fins de extradição e agora as autoridades brasileiras vão trabalhar para poder enviar o pedido formal de extradição para o governo boliviano. Michael Borzas nasceu nos Estados Unidos, morou na Romênia e na Noruega. Tem nacionalidade nos 3 países. Estava há menos de um ano no Brasil e não aceitava o fim do relacionamento com uma brasileira. Ele é suspeito de tentar matar a namorada. Michael chegou a invadir a casa dela, matou um homem e feriu uma mulher que estava no local e depois incendiou a residência. A defesa de Michael não respondeu nossos contatos. Voltamos a falar com Kleber Machado porque hoje Neymar anunciou a volta dele para o Santos, clube que o revelou para o futebol. Ô Kleber, a torcida santista e o Brasil inteiro quer saber quando é que ele chega? Está chegando, está quase aí já. A previsão é que amanhã o Neymar esteja no Brasil. Ele deixou a Arábia Saudita, onde atuou pelo Al Hilal, e vai assinar um contrato que vai até o fim de junho. Neste momento, o Neymar está voando de volta para o Brasil. Minha família e meus amigos já sabem a minha decisão. Assinarei o contrato com o Santos Futebol Clube. Pelas redes sociais, ele mesmo anunciou que está voltando, em um vídeo que relembra os momentos e o amor pelo Santos. É um orgulho que nem todos podem ter.
Parece que até essas palavras já foram escritas. A expectativa é que o avião particular de Neymar chegue amanhã pela manhã na Grande São Paulo. Depois disso, ele vai direto de helicóptero para a cidade de Santos, no litoral paulista. Ele nem pisou em solo brasileiro, mas o efeito Neymar já começou. Nas lojas especializadas em futebol, a camisa do Santos voltou a ser a mais procurada. Mas agora com uma mudança importante, porque durante os 4 anos que o menino da Vila jogou aqui, ele sempre utilizou a camisa 11. Agora ele volta para assumir a 10, do eterno Rei Pelé. O português Pedro Caixinha, técnico do Santos, também está ansioso pela chegada do craque, já que o time tem 3 derrotas seguidas no Paulistão. Todos nós sabemos onde é que ele se sente confortável a jogar. É essa claridade e essa conversa que queremos ter com ele, para que seja um jogador determinante e que se sinta, obviamente, mais do que confortável naquilo que é o espaço de jogo e a função que ele gosta de exercer. A princípio, Neymar assina contrato até 30 de junho, podendo renovar depois disso. A chegada do atacante mexe também com os adversários. O holandês Memphis Depay, do Corinthians, nas suas redes, postou uma foto ao lado de Neymar quando eram adversários na França. Só faz o futebol crescer, faz o nosso futebol cada vez mais evoluir em questão técnica também, em questão de grandes jogadores que vêm da Europa para jogar no futebol brasileiro. Então é uma alegria, a gente espera poder enfrentar e vencê-lo. No vídeo em que anuncia o retorno ao Santos, Neymar deixa claro que também espera voltar à seleção para a disputa da Copa do Mundo no ano que vem. E todos vocês, independente do clube que torcem, sabem bem do que estou falando. Espero que todos me acompanhem nessa nova etapa da minha vida. E é claro que todo esse clima também agita a cidade de Santos, que espera a chegada de Neymar marcada para amanhã. O palco na Vila Belmiro começou a ser montado para receber a grande estrela do futebol brasileiro. Os preparativos para a festa já começaram. Caminhões cheios de equipamentos de som chegaram durante todo o dia na Vila Belmiro. Algumas grades já foram instaladas em torno do estádio. Tudo para garantir a segurança de torcedores. Neymar deve assinar contrato com o Santos amanhã de manhã aqui na Vila Belmiro. Depois, o clube planeja apresentar o craque com uma grande festa para a torcida. A programação inclui shows dos cantores Mano Brown, Supla e Projota, que são torcedores do Santos. Os ingressos para a apresentação de Neymar já começaram a ser vendidos para sócios torcedores. Acompanhava o cara com 8 anos de idade, agora eu tenho 22, pô. É ídolo de infância, né? Então, agora é só desfrutar desse momento. Matheus era criança quando viu Neymar jogar na Vila e não vê a hora de assistir novamente. O melhor jogo que eu vi na Vila, inclusive, foi 5-4 pro Flamengo, que foi um jogo excepcional, que teve o gol Puskás dele. E eu guardo na minha memória com o maior carinho. E ele já sabe que roupa usar. Essa vai ser do Neymar. Número 10. Isso. Na loja oficial ainda tem camisa do Santos, mas as letras do nome de Neymar quase acabaram. Chegou hoje reposição. E do número 10 também. Até no salão de beleza, que fica em frente ao estádio, o movimento aumentou. Cosme conta que no passado cortou várias vezes o cabelo do craque. É santista, é corintiano, é palmeirense, tudo tá vindo cortar o cabelo. Só falta o Neymar fazer um moicano aqui amanhã, hein? Em breve. A gente tá conversando aí para manter esse moicano aí de volta aí. Neymar está animado, tanto que brincou nas redes sociais que está chegando com os refrigerantes para a festa. Se depender do astro, tudo será igual nessa volta ao Santos. O meu sentimento pelo clube e pela torcida nunca mudou. Mais gente aí com um novo endereço no futebol. O Atlético Mineiro anunciou hoje a contratação de Tomás Coelho, que estava no Atlético Paranaense. O atacante argentino está em Belo Horizonte, onde fez exames médicos. O contrato de Coelho será de 4 anos. Ele já pode estrear pelo Galo. Ainda hoje, o Palmeiras apresentou oficialmente a maior contratação da temporada. Paulinho. Paulinho custou 115 milhões de reais e ele vai vestir a camisa 7, que até outro dia era usado por outro ídolo palmeirense, o Dudu, agora no Cruzeiro de Belo Horizonte. Essa notícia chegou agora. O técnico argentino Jorge Sampaoli foi técnico da seleção argentina em Copa do Mundo, já treinou aqui no Brasil o Flamengo, o Atlético e o Santos. Foi demitido hoje do Rennes, clube da França, depois de 10 jogos. Tá aí, tem mais um nome aí que está naquela lista, porque vocês sabem, né?
Toda vez que sai um treinador, tem uma gaveta com uma lista de quem está no mercado. O Sampaoli está nessa. Foram as notícias do esporte de hoje, Cris e Sérgio. Valeu, Kleber. Valeu. O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo cassou o mandato da deputada federal Carla Zambelli, do PL, por uso indevido dos meios de comunicação. Ela espalhou notícias falsas nas eleições de 2022. A parlamentar também não poderá se candidatar por 8 anos. A medida não tem aplicação imediata e a deputada segue no cargo até que todos os recursos sejam esgotados. Nas redes sociais, Zambelli informou que vai recorrer às instâncias superiores e afirmou que é vítima de perseguição política. Um brasileiro de 22 anos está desaparecido no Catar. Vitor Claudino ia para o Japão. Na sexta-feira, ele avisou que tinha feito escala no Catar e depois não deu mais notícias. O Ministério das Relações Exteriores disse que presta assistência aos parentes. 2 homens foram presos com 11 fuzis numa abordagem da Polícia Federal em Paracambi, região metropolitana do Rio de Janeiro. A investigação aponta que os suspeitos seguiam para o Complexo da Penha, comunidade controlada pelo Comando Vermelho. 16 mandados de busca e apreensão foram cumpridos contra uma quadrilha suspeita de fraudes financeiras pela internet. O grupo movimentou mais de 150 milhões de reais. A operação ocorreu no Distrito Federal e em 7 estados. Foram apreendidos celulares, computadores e dinheiro falso. Essa edição termina aqui, à 00:30 tem mais Jornal da Record. Fique agora com a novela Força de Mulher e logo depois de Gênesis tem a série Reis. Você não pode perder. Ótima noite para você. Boa noite. Bradesco. Entre nós, você vem primeiro.